saber um pouquinho sobre como é a experiência de viver na Suíça? Hoje eu vou abordar 7 tópicos para contar um pouquinho para vocês como é viver aqui na Suíça. Vem comigo. Hey, it's me. Uma das coisas que é uma diferença muito gritante entre suíços e brasileiros é que os suíços são extremamente pontuais. Se você marca um encontro ou uma festa na sua casa, se você falar que começa às 7, o suíço vai chegar às 7. Raramente as coisas se atrasam, as pessoas se atrasam. Até nos transportes públicos. Tudo tem uma tabela de horários, né, para trem, para ônibus, para tram, e é extremamente pontual. Então, tem às vezes você está numa parada de tram ou de ônibus, tem um placar eletrônico avisando o horário que o ônibus vai passar. Então, você chega e o placar lá está avisando que o ônibus vai chegar dali 4 minutos. E de fato, ele chega. E também vai avisando os próximos horários. Os suíços são extremamente metódicos. Em contrapartida que nós brasileiros somos mais... Os brasileiros improvisam mais. Ou tem aquele famoso jeitinho brasileiro. Aqui não, aqui tudo tem um método, tudo tem regras, tudo é tudo muito em ordem. Até existe uma frase que se diz que encaixa muito aqui, que é: a sua liberdade acaba quando começa a do outro. E isso é uma lei, uma regra não escrita, mas que a grande maioria dos suíços respeita muito. Eu moro em apartamento, sempre morei em apartamento aqui na Suíça. O que eu posso dizer assim de diferença é que não existe porteiro, né, nos prédios de apartamento. Existe porteiro eletrônico, então na entrada dos prédios tem lá a campainha com o seu nome. E se alguém chega, toca a campainha, você atende pelo interfone e você abre a porta da entrada do prédio pelo interfone. Como não tem porteiro, não tem uma pessoa também que vai te entregar a correspondência. Então, cada morador tem a sua caixinha de correspondência na entrada do prédio. E tem um compartimento para cartas e tem um outro compartimento maiorzinho que seriam para pacotes. E aqui existe também um sistema de chave única, que é uma chave codificada, que essa mesma chave vai abrir a porta de entrada do prédio, o seu apartamento, a sua caixa de correspondência e outras portas comunitárias que tiver dentro do prédio. É a mesma chave, ó. Garagem, por exemplo, ou muitos prédios têm lavanderia comunitária. Então também tem a chave para entrar nessa área da lavanderia, que geralmente é tudo numa mesma chave só. E, por exemplo, se você recebeu uma entrega e for um pacote grande que não cabe dentro desse compartimento de correspondência, o seu pacote vai ser deixado na porta, perto dessa área de correspondências, e você pega a hora que você chegar em casa, ou sei. E ninguém rouba, ninguém pega, mesmo que fique num lugar aberto. Se você tiver carro e precisar alugar uma garagem, a garagem não está inclusa no preço do aluguel do seu apartamento. É sempre à parte. Então, os prédios mais modernos têm, como no Brasil, a garagem subterrânea e varia, às vezes só tem disponibilidade para uma vaga, ou se você tiver sorte tem outras, mas você paga por vaga. Tem prédios que tem só a garagem, o lugar para estacionar descoberto, e tem prédios como o meu, por exemplo, que é um prédio antigo, que não tem nem garagem nem estacionamento. Então as pessoas que moram aqui, que têm carro, têm que procurar um outro lugar para alugar uma garagem. Não existe uma taxa de condomínio. O que existe aqui é uma taxa de custos extras.
que são esses custos? Custo de água, de calefação, o sistema de calefação normalmente é a gás, limpeza, jardinagem, quando tem a lavanderia separada também é um custo extra, mas esse custo da lavanderia ou do gás, você paga já um valor X por ano, que já normalmente vem separado mensalmente por mês, você paga um X por mês. Aí no final do ano eles fazem um cálculo para ver se o que foi pago mensalmente foi suficiente ou se foi a menos, aí você é cobrado. E gastos com a calefação, consumo do gás da calefação e eletricidade, se tiver a lavanderia separada, cada um paga o que consumiu. Nas lavanderias comunitárias, em prédios mais antigos, existe uma tabelinha lá e você tem o dia, horário seu designado para você lavar e usar a lavanderia. Então você tem que sempre se programar para lavar naquele horário, naquele dia, naquele período. Quando eles têm mais quantidade de máquinas de lavar e secar, geralmente tem a máquina de lavar e secar, às vezes tem também um quartinho para estender as roupas. Quando tem mais disponíveis, aí é livre. Você chega, a máquina está livre, você pode usar. Quando eu mudei para esse apartamento, ele é antigo, mas ele foi reformado e eu fui a primeira moradora depois da reforma. Então eu tive a possibilidade de escolher. Eu tenho meu banheiro, né, normal, completo, e eu tinha a opção na entrada ou de ter um lavabo ou de ter uma máquina de lavar roupas, e eu escolhi ter a minha própria máquina, que no meu caso é só uma máquina que lava e seca. Você escolhe o programa completo, você escolhe lá, só quero lavar, só quero secar. Eu prefiro, porque eu sou meio nojentinha, sabe, com essas coisas comunitárias. Há uma coisa assim típica aqui, ou peculiar aqui, é que é como no Japão. Os suíços não usam sapato que sai na rua dentro de casa. Então, na entrada de casa, você tem um lugar para guardar os sapatos e você tira o sapato antes de entrar dentro de casa. Isso também é respeitado por todo mundo que vem na sua casa. Suas visitas, elas automaticamente chegam e já tiram o sapato antes de entrar na sua casa. Nem perguntam, já é de praxe isso. E até funcionários, tipo, vem um eletricista, vem um técnico arrumar alguma coisa na minha casa, ele tira o sapato antes de entrar. Já é uma regra assim, e todo suíço faz isso. Eu acho isso muito certo, por questão até higiênica, né? Você anda com o sapato na rua, sei lá onde é que você pisa, que sujeira que tem naquela sola de sapato. É fundamental deixar o sapato fora de casa. Engraçado que aqui, até no serviço, no trabalho, as pessoas trocam de sapato. Então tem um house shoe, né, que é o sapato de ficar em casa, que geralmente é um chinelo, uma pantufa, um slider. E as pessoas têm isso no trabalho e trocam também. Sim, em lojas, farmácias, em consultórios ou escritórios pequenos, você chega e tá todo mundo de sapato de ficar em casa, não tá com sapato de rua trabalhando. E nas escolas também é a mesma coisa. A criança chega na escola e já troca de sapato. Põe o sapato de ficar em casa dentro da escola e só usa o tênis ou o sapato nas áreas externas. A questão de transportes públicos ou de automóveis. Aqui, principalmente na cidade de Zurique, o governo incentiva muito o uso de transporte público. E o transporte público realmente funciona. É super bem conectado, super pontual, limpo, organizado. Tem o horário que eu acho que normalmente começa
às 4h30 da manhã e vai até meia-noite. E entre meia-noite e 4h da manhã existem ônibus ou trens noturnos, que tem uma frequência menor, né, mais reduzida, e que normalmente você paga uma taxa extra, é um pouquinho mais caro do que o transporte no horário comercial, o horário normal dele. Fora estimular o transporte público, o governo incentiva muito o meio de transportes diferenciado. Por exemplo, aqui muita gente anda de bicicleta, então tem ciclovia na cidade inteira. Tem locais também para estacionar a bicicleta, em qualquer lugar que você vai. E tem também muitas bicicletas e patinetes comunitários, que você só tem que ter um aplicativo, aí você pega a bicicleta, usa e depois deixa onde você chegar e depois a empresa recolhe essa bicicleta, esse patinete e coloca nos pontos de locação. Como é por aplicativo, as bicicletas e os patinetes têm um GPS, então eles sabem exatamente onde que você deixou e vão lá e pegam. Tem também um serviço de carro comunitário, que você paga também uma taxa por mês, e existem vários pontos na cidade onde tem esses carros, e você também abre o carro por aplicativo e você tem que deixar o carro também num desses pontos de entrega. Eu acho que fora o custo mensal, anual, você tem um valor também por quilometragem. Os carros, por exemplo, não tem placa. Você é que tem a placa. Então, quando você quer ter um carro, você tem que comprar uma placa e essa placa vai mudando. Se você trocar de carro, você troca a sua placa, põe no outro carro. E assim vai. Então, uma vez que você tem uma placa, é sua placa o resto da sua vida. E se você não tiver carro, como eu não tenho mais carro, eu entrego a minha placa no departamento de trânsito, e se um dia eu quiser ter carro de novo, eu vou lá e retiro essa placa. E quando você tem carro, você tem que passar por um controle anual. E eles checam tudo, né? Farol, freio, alinhamento, tudo. E eles são bem rigorosos. E se você não passar no teste, você tem que fazer o serviço, né? Consertar o carro, deixar em dia, retornar para passar no teste, e isso vem na documentação do carro, vem lá um carimbinho que você testou o carro e que seu carro foi aprovado. O documento de carro fica dentro do carro. É normal, você não tem aqueles manuais do carro, né? Só que geralmente você deixa também o próprio documento do carro dentro desse compartimento no porta-luvas. Ninguém carrega o documento do carro separado. Carteira de habilitação vale para a vida toda. Estacionar na cidade é meio complicadinho. Tem assim uma zona azul, que tem a demarcação com a linha azul. E o cartão de zona azul vem com o carro. Já quando você adquire um carro, já vem esse cartãozinho. É um cartãozinho que tem um negocinho assim giratório, que você marca a hora que você chegou e deixou seu carro na zona azul, e vale por 1 hora. Se não for zona azul, é zona branca. Então tem as linhas brancas, que geralmente são um parquímetro. Se o estacionamento, a vaga for delineada em amarelo, significa que é uma vaga privada. Então você não pode estacionar lá. Pedágio aqui não tem também. Se você quer dirigir numa estrada aqui, você tem que comprar um selinho uma vez por ano, colar no para-brisas, e esse selinho você pode dirigir em qualquer estrada dentro da Suíça e paga essa taxa só uma vez por ano. Self-check. Self-check é uma coisa que é muito comum aqui na Suíça. Nos transportes públicos, por exemplo, não existe um cobrador de ônibus ou, sei lá, de tram ou de trem. Você compra a sua passagem, e existem vários tipos de bilhetes, né? Bilhete anual, um bilhete mensal, um bilhete de 24 horas, ou tem também, às vezes você pode comprar uns cartõezinhos que são 6 bilhetes diários, e quando é esse cartãozinho,
tem uma maquininha que você vai, insere o cartãozinho e ele marca que você usou. De vez em quando tem controle, né? Funcionários da empresa de transporte público, eles controlam, ver se você está com a sua passagem. Se você não tiver, a multa é cara, são 100 francos de multa. Não é toda hora que tem controle. Em Zurique, por exemplo, a cidade é dividida em zonas. Então também você tem que comprar um bilhete do número de zonas que você vai usar. Não, então, às vezes, não é pela distância, é por quantas zonas você vai passar no seu trajeto, você tem que comprar esse bilhete. E se você já tiver por exemplo, antigamente eu comprava um bilhete mensal, que eu podia andar em todo o território central da Suíça, né, da zona central, à vontade, quantas vezes eu quisesse, por dia e tal. Mas se eu fosse para um local que fosse fora dessa zona central, eu tinha que comprar um bilhete adicional de quantas zonas a mais eu ia precisar utilizar. Self-check tem muito em supermercado também. Não tem muitos caixas para você passar com as suas compras. Se for um mercado bem grande, muitos oferecem uma opção que você pega uma maquininha quando entra no mercado e tudo que você vai comprando, você vai fazendo a leitura do código de barras e no final você faz o checkout com essa maquininha. Se for só meia dúzia de coisa também, você não precisa pegar a maquininha, mas tem os caixas que você vai sozinha, escaneia as coisas que você comprou e paga. E muito raro alguém controlar se você passou todos os produtos que você comprou, se você está pagando o valor certo, se você escaneou todos os códigos. Geralmente ninguém controla. Então é uma coisa que cada um respeita e é honesto e paga exatamente o que você comprou, escaneia tudinho, bonitinho. Se você quiser sacolinha, também é cobrada a parte. Até assim, às vezes, né, dependendo do lugar, se você mora num lugar mais afastado, com áreas rurais, então tem às vezes uns fazendeiros, sei lá, que vendem os produtos deles. Por exemplo, ele planta abóbora, então ele quer vender essas abóboras, aí ele põe uma barraquinha na rua, assim, na beira da estrada, o que for, e tá lá o preço, aí você tem um potezinho que você põe dinheiro e você pega a abóbora e leva para casa. Tem também isso com flores, você vai lá, pega um buquê de flores, deixa o dinheiro e vai. Ninguém controla, mas todo mundo respeita e é honesto e paga bonitinho. Em posto de gasolina também não tem frentista, é você mesmo que tem que botar a gasolina, botar o pneu, é tudo sozinho. E se não for uma bomba de gasolina com cartão de crédito, ela tem um número, aí você abastece, aí você vai dentro, geralmente tem uma lojinha, né, de conveniências, e aí você fala, eu parei na bomba número tal, e aí já lá no computador deles tem quanto que você botou de gasolina e você paga. Como é ter animais domésticos? Para cachorro, é assim, aqui em Zurique, não sei se tem essa coisa também que a Suíça é dividida em províncias, né? Que aqui chama cantão. Seria como se fosse um estado no Brasil. Cada estado tem a sua lei. São poucas as leis que são para o país inteiro. Geralmente, cada estado tem a sua legislação, suas regras, suas normas. E varia de lugar para lugar. Aqui em Zurique, se você tem um cachorro, você é obrigado a ir com ele numa escolinha e tem lá, recebe o documento que você fez a escolinha, que o seu cachorro está apto a ser cachorro. Se você leva para passear, todo mundo tem que
catar o cocô, né? Não pode largar o cocô na rua, mas tem vários assim, banquinhas, né? No meio do caminho lá, que você pode andar com seu cachorro, que tem já o saquinho, que você pega o saquinho e o lixo para jogar o cocô. Gatos aqui, eles prezam muito que se você quiser ter gato, que você tem que deixar que ele pode ter a liberdade de sair. Quando você vai adotar um gato, geralmente isso já está especificado que aquele gato tem que ter liberdade para sair, senão você nem consegue adotar o seu gato. Geralmente tem áreas tranquilas de jardins ou de bosques e que o gato pode ir lá, dar o seu passeiozinho em segurança e não tem perigo. E se você quiser viajar com seu bichano ou seu cachorro, dentro da Europa, ele tem que ter um passaporte. Sem esse documento, você não pode ir para outro país, nem que for aqui do lado, na Itália, na França. Não, você tem que ter o passaporte do seu animal para poder viajar com ele. Existem muitos locais, instituições de animais que perderam o dono, ou que o dono não quis mais, então tem lá os cachorros para serem adotados, os gatos para serem adotados, mas para você adotar não é tão fácil assim. Eles vão realmente te estudar, te analisar, você tem que ser aprovado para ser um pai de bicho de estimação. Eles checam tudo, controlam tudo, querem saber de tudo. E aí, se você for aprovado, você pode adotar, mas você paga uma taxa e não é baixa. Geralmente gira em torno de 500 francos que você tem que pagar para adotar um bicho. Diferenças em regras sociais. Aqui é muito comum, por exemplo, você estar andando na rua, ou como eu, que eu gosto muito de andar na floresta, e aí se eu ando de encontro a outras pessoas, é normal você saudar. E é uma coisa que normalmente é questão de educação. Você cruza com uma pessoa e você saúda essa pessoa. No telefone também existem as regras de falar no telefone. Quando você atende o telefone, você não fala alô, você fala o seu nome. Você já se identifica pelo seu nome, geralmente o seu sobrenome. Aí a pessoa que te ligou, antes dela perguntar ou dizer com quem ela quer falar, ela se identifica. Ela fala o nome, ela cumprimenta, fala o nome dela, de onde ela é e com quem ela quer falar. E quando você vai desligar ou terminar a ligação, você diz Auf Wiederhören, que quando é pessoalmente, o se despedir é Auf Wiedersehen, que na tradução seria até a próxima vez que nós nos vermos. E no telefone você não vai falar Auf Wiedersehen, você vai falar Auf Wiederhören, que é até a próxima vez que a gente vai se ouvir. Cumprimentar com um beijo é só quando você já tem uma intimidade com a pessoa. Caso contrário, só se dá a mão aqui. Então, um beijo é só amigo ou membros da família. E aqui são 3 beijinhos. Ninguém dá 1 ou 2, são sempre 3 beijinhos. Assim, é informal, mas é formal ao mesmo tempo, né? Eu acho estranho cumprimentar um amigo com 3 beijinhos. Eu, assim, entre nós, amigos, os mais íntimos, a gente fala, é só um beijo e tá bom. Mas, geralmente, um familiar, por exemplo, família do meu ex-marido, cumprimentava sempre com os 3 beijinhos. E quando você vai brindar, né, fazer saúde, tchim-tchim, aqui se diz Prost, né? E a regra diz que você tem que falar Prost, falar o nome da pessoa e olhar nos olhos dela quando você faz isso. Se você não fizer isso, é falta de educação, falta de respeito. Então, eu vou lá, Prost, falo o nome da pessoa e olho nos olhos da pessoa. Isso se faz com cada um que estiver presente na festa, no evento, no jantar, o que for. Senão é muita falta de educação.
tem a coisa do pronome, né? Que tem o sie, seria senhor, senhora, e tu, que é você. Então, a priori, você sempre vai tratar uma pessoa, em qualquer lugar que você for, por senhor, senhora e pelo sobrenome, nunca pelo primeiro nome. Até assim, no cabeleireiro, na manicure, sei lá onde você for, sempre vai ser assim. A não ser que vocês entrem num acordo e digam, não, vamos se tratar por você. E se não houvesse comum acordo, sempre vai ser senhor, senhora, tá tudo. Aqui tudo é marcado com antecedência. Por exemplo, você planeja uma festa, um aniversário, geralmente você já convida as pessoas, assim, uns 3 meses de antecedência para mais. Quem convida, paga, oferece. Então, não é como no Brasil que você fala, vamos fazer um churrasco, ou vamos comemorar um aniversário, cada um paga o seu, ou churrascar, cada um leva uma coisa. Aqui não, se você convida, você oferece. E também, se você convidar seus amigos para comemorar seu aniversário num bar, isso quer dizer que você vai estar pagando tudo. No jantar também. Por exemplo, se você quer ir num show, aqui você compra o ingresso, às vezes até com mais que 1 ano de antecedência. Esqueci de falar da regra do lixo, que não tem lixeiro todo dia. Então, em prédios como o meu, existem uns containers que ficam na rua, né? Cada prédio tem os seus containers, então você vai e joga seu lixo lá. Só que você não simplesmente joga seu lixo lá. Você tem que jogar dentro de um saco de lixo da cidade que você mora. Então, geralmente você compra esses sacos no supermercado. E não é barato, não. Aí você tem que usar esse saco, botar seu lixo lá, aí você bota no container. Como esse saco de lixo não é barato, aqui acho que suíço tem também uma coisa de ser meio mão de vaca, né? A maioria dos suíços é mão de vaca. Então, os suíços não querem gastar muito com lixo, então aqui todo mundo recicla. Então, existem pontos de reciclagem em todos os bairros, assim, até mais que um. Geralmente, você não vai ter que andar mais que 100 metros no máximo para chegar no ponto de reciclagem. E lá tem os containers, né, para cada coisa. Para vidro, aí tem o container de vidro azul, container de vidro azul e verde, o container de vidro branco e o container de vidro marrom. Container de latas, container de têxtil, um container para jogar óleo usado, o que é plástico ou garrafa PET, ou plástico assim, tipo de sabão líquido, detergente, sei lá, de produto de limpeza, isso é reciclado no mercado. O supermercado tem também já o local que você joga esses plásticos, o plástico PET, o plástico, os outros tipos de plástico, e geralmente também tem um local que você joga pilha, para descartar pilhas. Fora isso, em Zurique tem um calendário de reciclagem. Então, já durante o ano todo, eles já têm uma data que vai passar um caminhão que vai recolher papel, um caminhão que vai recolher papelão. E isso você tem que, no dia que é a reciclagem, você tem que pegar, tem regra também para isso, tem que estar tudo dobradinho assim, amarrado com barbante, aí você deixa lá na área do lixo externo e isso passa o caminhão e leva. Fora isso, por exemplo, metais, panela, preciso jogar fora uma panela. Isso não tem um lugar certo para jogar um container. Aí tem pontos que você pode levar essa panela e jogar essa panela. E qualquer outra coisa maior, também tem os pontos que você tem que levar, por exemplo, eletrodomésticos, uma televisão, um computador, tem um lugar certo que você tem que levar para jogar fora. No geral, essas são as maiores diferenças, ou as diferenças mais
interessantes entre o Brasil e a Suíça. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado interessante e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever, compartilhar, deixar um comentário. Eu preciso muito que vocês façam isso para o meu canal crescer, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. Obrigada! Tchau!